O Caminho da Servidão, obra de Friedrich Hayek. O meio empregado com êxito pelos antigos partidos socialistas para garantir o apoio de uma categoria profissional, a elevação do status econômico relativo dessa categoria não pode ser usado para conquistar a adesão de todos. Surgirão forçosamente movimentos socialistas rivais, buscando o apoio daqueles cujo status relativo foi reduzido. Há uma forte dose de verdade na afirmação corrente de que o fascismo e o nacional-socialismo são uma espécie de socialismo da classe média, como muito afirmam. Ocorre, porém, que na Itália e na Alemanha a população que apoiava esses novos movimentos já não constituía, do ponto de vista econômico, uma classe média. Esse apoio representava, em grande parte, a revolta de uma nova classe desfavorecida com a aristocracia trabalhista criada pelo movimento operário. Não há dúvida de que nenhum fator econômico contribuiu mais para o sucesso desses movimentos do que a inveja do profissional frustrado, do engenheiro ou advogado saídos da universidade e do proletariado de colarinho branco em geral. De colarinho branco, em geral, ao maquinista, ao tipógrafo e a outros membros dos sindicatos mais fortes cuja renda muitas vezes era superior à daqueles. Tampouco se pode duvidar de que, em termos de renda monetária, o adepto comum do movimento nazista era, no início desse movimento, mais pobre que o trabalhador sindicalizado ou que um membro do antigo Partido Socialista, circunstância exacerbada pelo fato de muitos deles terem visto dias melhores e viverem ainda num ambiente que refletia esse passado. A expressão luta de classes às avessas, usada na Itália nos anos da ascensão do fascismo, destacava um aspecto muito importante do movimento: o conflito entre o fascismo ou nacional-socialismo e os partidos socialistas mais antigos deve, com efeito, ser considerado, em grande parte, um conflito que fatalmente surge entre facções socialistas rivais. Eles não diferiam quanto à ideia de que cabia ao Estado fixar a posição adequada a cada indivíduo na sociedade. Divergiam profundamente, no entanto, como sempre ocorrerá, acerca de qual seria a posição adequada das diversas classes e grupos. Os velhos líderes socialistas, que tinham sempre considerado seus partidos a vanguarda do futuro movimento geral rumo ao socialismo, não podiam compreender por que razão, cada vez que se ampliava o emprego dos métodos socialistas, voltava-se contra eles o ressentimento de classes pobres e numerosas. Mas enquanto os velhos partidos socialistas ou os sindicatos organizados em determinados setores da economia, em geral, não haviam encontrado muita dificuldade em chegar a um acordo para uma negociação conjunta com os empregadores, classes bastante numerosas de outros setores ficavam marginalizadas. Na opinião destas, que não deixava de ter fundamento, os setores mais prósperos do movimento trabalhista pertenciam à classe exploradora e não à explorada. O descontentamento da classe média-baixa, na qual o fascismo e o nacional-socialismo recrutaram tão grande número de adeptos, intensificou-se pelo fato de sua educação e preparo os terem levado, em muitos casos, a ambicionar posições de mando, considerando-se com direito de pertencer à classe dirigente. A geração mais jovem, a qual os ensinamentos socialistas haviam incutido desprezo pelo lucro, voltava as costas às posições independentes que envolviam riscos e acorria, em número cada vez maior, ao trabalho assalariado que prometia segurança. Exigia, no entanto, uma profissão que lhes proporcionasse a renda e o poder que
ao seu ver, sua educação justificava. Embora acreditasse numa sociedade organizada, esperava obter nela um lugar muito diferente daquele que parecia oferecer a sociedade regida pelo trabalho. Estava disposta a adotar os métodos do antigo socialismo, mas pretendia empregá-los a serviço de uma classe diferente. O movimento logrou conquistar a adesão de todos aqueles que, embora concordando com o controle estatal de toda a atividade econômica, discordavam das finalidades para as quais a aristocracia operária utilizava uma força política. O novo movimento socialista nasceu com várias vantagens táticas. O socialismo trabalhista desenvolvera-se num ambiente democrático e liberal, adaptando a estes seus métodos e incorporando muitos ideais do liberalismo. Seus protagonistas ainda acreditavam que a implantação do socialismo resolveria por si só todos os problemas. Por sua vez, o fascismo e o nacionalsocialismo nasceram da experiência de uma sociedade cada vez mais planificada, que ia despertando para o fato de que o socialismo democrático e internacional visava a ideias incompatíveis. Sua tática desenvolveu-se num mundo já dominado pela política socialista e pelos problemas que esta suscita. Não tinha ilusões quanto à possibilidade de uma solução democrática para problemas que exigem um consenso muito maior dos homens do que seria razoável esperar. Não se iludiam pensando que a razão poderia decidir todas as questões sobre a importância relativa dos desejos de diferentes pessoas ou grupos, questões geradas pelo planejamento. Tampouco acreditavam que a fórmula da igualdade oferece uma solução. Sabiam que o grupo mais forte, aquele que arregimentasse um número suficiente de adeptos em favor de uma nova ordem hierárquica da sociedade e oferecesse abertamente privilégio às classes a quem se dirigia, poderia conquistar o apoio de todos aqueles que se sentiam decepcionados porque, depois de lhes ter sido prometida a igualdade, haviam descoberto que só tinham contribuído para oferecer os interesses de uma classe específica, favorecer. Acima de tudo, foram bem-sucedidos porque ofereciam uma teoria ou uma concepção do mundo que parecia justificar os privilégios por eles prometidos aos seus adeptos. É provável que exageramos habitualmente a importância dos rendimentos da propriedade como causa da desigualdade de renda e, portanto, exageramos também o grau em que as principais desigualdades seriam reduzidas pela supressão desses rendimentos. O pouco que sabemos sobre a distribuição da renda na Rússia soviética não faz crer que as desigualdades sejam ali muito menos acentuadas do que nas sociedades capitalistas. Max Richman, The Socialismo em Rússia, 1937, página 30. Dá algumas informações fornecidas por fontes oficiais russas, mostrando que as diferenças entre os salários mais elevados e os mais baixos naquele país são da mesma ordem de grandeza, mais ou menos 50-1, que nos Estados Unidos. Leon Tolstói, em artigo citado por James Burnian, calculava recentemente, em 1939, Leon Trotsky, que mané Tolstói. Essa diferença é mais acentuada do que nos Estados Unidos, onde a camada superior, 10% da população, percebe cerca de 35% da renda nacional. Há 12 anos, um dos mais eminentes intelectuais socialistas da Europa, Hendrik de Man, que depois disso, como resultado de uma evolução coerente, fez as pazes com os nazistas, observava que pela primeira vez desde os inícios dos socialismos,
os sentimentos anticapitalistas se voltam contra o movimento socialista. A sociedade inteira se terá convertido numa só fábrica e num só escritório, com igualdade de trabalho e igualdade de remuneração. Lane, 1917. Num país em que o único empregador é o Estado, oposição significa morte lenta por inanição. O velho princípio, quem não trabalha não come, foi substituído por outro. Quem não obedece não come. Leon Trotsky, 1937. A segurança econômica, assim como a espúria liberdade econômica, e com mais justiça, é muitas vezes apresentada como condição indispensável da autêntica liberdade. Em certo sentido, isto é ao mesmo tempo verdadeiro e importante, e raro encontrar independência de espírito ou força de caráter entre aqueles que não confiam na sua capacidade de abrir caminho pelo próprio esforço. Todavia, a ideia de segurança econômica não é menos vaga e ambígua do que a maioria dos outros conceitos nesse campo, e por isso a aprovação geral é a reivindicação de segurança pode tornar-se um perigo para a liberdade. Com efeito, quando a segurança é entendida num sentido absoluto, o empenho em conquistá-la, ao invés de possibilitar maior liberdade, torna-se mais grave ameaça a esta. Convém contrapor de início as duas espécies de segurança: a segurança limitada, que pode ser conquistada para todos e, por conseguinte, não constitui privilégio, mas objeto de legítimas aspirações, e a segurança absoluta, que, numa sociedade livre, não pode ser conquistada para todos e que não deveria ser concedida como privilégio, a não ser em certos casos especiais, como o dos juízes, em que a independência completa é de suprema importância. Essas duas espécies de segurança são, em primeiro lugar, a salvaguarda como graves privações físicas, a certeza de que um mínimo em termos de meios de sustentação será garantido a todos, e, em segundo lugar, a garantia de um certo padrão de vida ou da situação relativa de uma pessoa ou um grupo de pessoas em relação a outras, ou, em poucas palavras, a segurança de uma renda mínima e a segurança da renda específica que se julga que cada um merece. Veremos em breve que essa distinção coincide, em grande parte, com a distinção entre a segurança que pode ser concedida a todos fora do âmbito do sistema de mercado e como suplemento ao que ele proporciona, e a segurança que só pode ser concedida a alguns unicamente pelo controle ou abolição do livre mercado. Não há razão para que numa sociedade que atingiu um nível geral de riqueza como o da nossa, a primeira forma de segurança não seja garantida a todos, sem que isso ponha em risco a liberdade geral. Determinar que padrão se deveria assegurar a todos é problema de difícil solução. Em particular, é difícil decidir se aqueles que dependem da comunidade deveriam gozar indefinidamente as mesmas liberdades que os demais. O trabalho irrefletido dessas questões poderia criar problemas políticos graves e mesmo perigosos. Mas não há dúvida de que, no tocante à alimentação, roupas e habitação, é possível garantir a todos um mínimo suficiente para conservar a saúde e a capacidade de trabalho. Na realidade, parte considerável da população inglesa há muito conquistou essa espécie de segurança. Uma parte. Tampouco se justifica que o Estado deixe de auxiliar os indivíduos, provendo a eventualidades comuns contra as quais, dada a sua natureza imprevisível, poucos se podem precaver de forma adequada. Nos casos em que a provisão de assistência
normalmente não enfraquece nem o desejo de evitar tais calamidades, nem o esforço de anular suas consequências. Nas doenças e acidentes, por exemplo, quando se trata, em suma, de riscos que podem ter cobertura de seguro, é bastante justificável que o Estado auxilie na organização de um esquema abrangente de previdência social. Os que desejam conservar o sistema de concorrência e os que pretendem substituí-lo por algo diferente poderão discordar quanto aos detalhes de tal esquema. Por outro lado, sob o nome de previdência social, é possível introduzir medidas que contribuirão para tornar a concorrência bastante ineficaz. Em primeiro, porém, não há incompatibilidade entre o Estado oferecer maior segurança, auxiliando na organização do sistema de previdência social, e a preservação da liberdade individual. À mesma categoria pertence também o aumento de segurança proporcionado pelo Estado na forma de assistência às vítimas de catástrofes naturais, como terremotos, inundações, etc. Sempre que a ação pública é capaz de mitigar desastres dos quais o indivíduo não se pode defender e contra cujas consequências não pode precaver-se, tal ação deve, indubitavelmente, ser empreendida. Há, por fim, um problema de suma importância: combater as flutuações gerais da atividade econômica e os surtos de desemprego em grande escala que costumam acompanhá-las. Esta é, por certo, uma das quais mais graves e prementes da nossa época, mas, embora a sua solução requeira um cuidadoso planejamento, no bom sentido da palavra, não exige, ou pelo menos não precisa exigir, o tipo de planejamento que, segundo seus defensores, deve substituir o sistema de mercado. Muitos economistas, com efeito, esperam encontrar o recurso definitivo no campo da política monetária, o que não implicaria incompatibilidade sequer com o liberalismo destes séculos. Outros, é claro, acreditam que um êxito real só será obtido mediante a execução rigorosa de um vasto programa de obras públicas. Isso poderia provocar restrições muito mais graves na esfera da concorrência. E ao fazer experiências desse gênero, teremos de usar de extrema cautela para evitar que toda a atividade econômica venha a depender cada vez mais da alocação e do volume dos gastos governamentais. Mas não é esse o único meio, nem, na minha opinião, o mais promissor de enfrentar a mais grave ameaça à segurança econômica. De qualquer modo, os esforços necessários a garantir a proteção contra tais flutuações não conduzem àquele planejamento que constitui tão grande ameaça à nossa liberdade. O planejamento que exerce efeitos tão insidiosos sobre a liberdade é aquele que visa uma segurança de outra espécie. É o planejamento que se destina a proteger indivíduos ou grupos contra a redução de suas rendas, redução que, embora imerecida, ocorre diariamente numa sociedade competitiva, contra perdas que impõem duras privações sem justificação moral e que, contudo, são inseparáveis do sistema de concorrência. A reivindicação desse tipo de segurança é, pois, um outro aspecto da exigência de uma justa remuneração proporcional aos méritos subjetivos e não aos resultados objetivos do esforço individual. Essa espécie de segurança ou justiça não parece conciliável com a livre escolha da ocupação. Em qualquer sistema no qual a distribuição dos indivíduos entre as várias ocupações e os diferentes setores da economia resulte da escolha individual, é necessário que a remuneração em tais setores corresponda com frequência
a esforços e intenções. Isso não se aplica a qualquer forma de sociedade em todas as circunstâncias. Tal não sucederá, em particular, nos muitos casos em que a utilidade de algum ofício ou habilidade especial é modificada por acontecimentos imprevisíveis. Todos nós conhecemos a trágica situação do homem altamente treinado, cuja especialidade adquirida com esforço perde de súbito todo o valor por causa de alguma invenção muito benéfica para o restante da sociedade. O último século está repleto de exemplos dessa espécie, alguns deles atingindo ao mesmo tempo centenas de milhares de pessoas. O fato de um homem vir a sofrer grande redução dos rendimentos e a amarga frustração de todas as suas esperanças, sem por isso ter sido responsável, e apesar de sua dedicação e de uma excepcional habilidade, indubitavelmente ofende o nosso senso de justiça. As reivindicações das pessoas assim prejudicadas de que o Estado intervenha em seu favor a fim de salvaguardar-lhes as legítimas expectativas conquistarão, por certo, a simpatia e o apoio popular. A aprovação geral de tais reivindicações fez com que, na maioria dos países, os governos decidissem agir não só no sentido de amparar as possíveis vítimas de tais dificuldades e privações, mas também no de assegurar-lhes o recebimento de seus rendimentos anteriores e protegê-los contra as vicissitudes do mercado. Contudo, para que a escolha das ocupações seja livre, a garantia de uma determinada renda não pode ser concedida a todos, e se for concedida a alguns privilegiados, haverá prejuízo para os outros, cuja segurança será ipso facto diminuída. É fácil demonstrar que a garantia de uma renda invariável só poderá ser concedida a todos pela abolição total da liberdade da escolha da profissão. E, contudo, embora essa garantia geral de expectativas legítimas seja muitas vezes considerada o ideal a ser visado, não é perseguida com afinco. O que ocorre constantemente é a concessão parcial dessa espécie de segurança a este ou aquele grupo, do que decorre um aumento constante da insegurança daqueles sobre os quais recai o ônus. Não admira que, em consequência, aumente também, de modo contínuo, o valor atribuído ao privilégio da segurança, tornando-se mais e mais premente a sua exigência, até que, por fim, nenhum preço, nem o da própria liberdade, pareça excessivo. Se protegessem de imerecidas perdas aqueles cuja utilidade é reduzida por circunstâncias que eles mesmos não poderiam controlar ou prever, e se, por outro lado, se impedisse de oferir vantagens imerecidas àqueles cuja utilidade aumentou em função de circunstâncias também incontroláveis e imprevisíveis, a remuneração deixaria em breve de ter qualquer relação com a verdadeira utilidade. Passaria a depender da opinião de uma autoridade sobre o que cada pessoa deveria ter ou previsto e sobre a validade de suas intenções. Tais decisões não deixariam de ser, em grande medida, arbitrárias. Como consequência necessária, a aplicação do princípio faria com que pessoas que realizam o mesmo trabalho recebessem remunerações diferentes. As diferenças de remuneração deixariam, assim, de oferecer um estímulo adequado para que os indivíduos empreendessem as mudanças socialmente desejáveis, não sendo sequer possível aos interessados decidir se determinada mudança compensaria o esforço despendido para levá-la a efeito. Se, porém, as alterações na distribuição
dos indivíduos entre as várias ocupações necessita constante. Em qualquer sociedade, já não se pode produzir mediante recompensas e penalidades expressas em dinheiro, as quais não têm nenhuma relação necessária com o mérito subjetivo, deverão ser efetuadas por meio de ordens diretas. Quando a renda de uma pessoa é garantida, não se lhe pode permitir que permaneça no emprego unicamente porque este lhe agrada, nem que escolha qualquer outro pelo fato que tenha preferência. Como o ganho ou a perda não dependem do fato de o indivíduo optar por permanecer ou não no mesmo emprego, a escolha terá de ser feita por aqueles que controlam a distribuição da renda disponível. A questão dos estímulos adequados que surge nesse contexto é, em geral, analisada como se tratasse basicamente de as pessoas estarem ou não dispostas a reforçarem ao máximo. Mas, embora isso tenha a sua importância, não constitui todo o problema, nem mesmo o seu aspecto mais relevante. Não se trata apenas de fazer com que o esforço seja compensador, para que cada um dê o melhor de si. O mais importante é que, se quisermos deixar a escolha ao indivíduo, se espera que ele esteja em condições de julgar o que tem de ser feito, é preciso proporcionar-lhe um padrão simples de julgamento que lhe permita medir a importância social das diferentes ocupações. Mesmo com a maior boa vontade, seria impossível a qualquer pessoa fazer uma escolha inteligente entre várias alternativas se as vantagens que estas oferecem não tivessem relação com sua utilidade social. Para saber se, em resultado de certa mudança, o indivíduo deveria abandonar uma profissão e um ambiente ao qual se afeiçoou e trocá-lo por outros, é necessário a alteração dos valores relativos dessas ocupações para a sociedade seja expressa nas recomendações que oferecem. O problema reveste-se de importância ainda maior no mundo que conhecemos, torna improvável que o indivíduo dê o melhor de si por muito tempo, a menos que seu interesse esteja diretamente envolvido. A maioria das pessoas necessita, em geral, de alguma pressão externa para se esforçar ao máximo. Assim, o problema dos incentivos é bastante real, tanto na esfera do trabalho comum como na das atividades gerenciais. A aplicação da engenharia social a toda uma nação, e é isto o que significa planejamento, gera problemas de disciplina difíceis de resolver. Como o percebeu com clareza um técnico americano com grande experiência em planejamento governamental. Para realizar um trabalho de organização, explica ele, é necessário que este se desenvolva paralelamente a uma área bastante vasta de atividades econômicas não planejadas. Deve haver uma reserva na qual se possa buscar trabalhadores, e quando um trabalhador é despedido, deve desaparecer daquele posto e da folha de pagamentos. Na ausência dessa reserva livre de mão de obra, não se poderá manter a disciplina sem castigos corporais como no trabalho escravo. No campo do trabalho gerencial, o problema das sanções contra a negligência surge sob forma diferente, mas não menos grave. Como se observou com propriedade, enquanto na economia baseada na concorrência o último recurso é o juiz, nunca numa economia dirigida à sanção última é o verdugo. O poder
que será preciso conferir ao gerente de uma fábrica será considerável.